o Livro dos Espíritos, né? Vamos lá, então, começando aí a, a exposição de hoje, está chegando a Elza. E, pessoal, como o estudo, as meditações de Marco Aurélio são meditações, nós vamos tranquilo, participando, todo mundo opinando. Vocês acharem que está muito lento, a gente dá uma acelerada, né? Porque são meditações, não tem muito, não teria outra maneira, né? Eu vou ler só, não faz sentido, né? São meditações sobre a vida dele para a gente usar na nossa vida quando a gente achar necessário. Então, vamos lá. No último encontro, a gente falou da participação da mãe do Marco Aurélio na vida dele, né? Que ele fala que a piedade, a beneficência, a abstinência, né? Das más obras e dos maus pensamentos ele aprendeu com a mãe. E levar a vida de forma frugal, né, um modo de viver, e ficar longe de hábito dos ricos. Veja, ele, o imperador, ele, imperador, ficar longe dos hábitos dos ricos. É algo sensacional você imaginar isso, né? Um imperador que não quer ficar no meio das pessoas ricas, né? Ontem eu já fomos visitar o Sócrates e os netinhos, e aí passava, o rapaz fazia com a Ferrari. Ele passava por nós em alta velocidade, depois ia lá e parava um pouquinho, depois ele passava de novo, na ida e na volta. Parecia que ele estava querendo mostrar para a gente, ou ele estava querendo mostrar para a cidade toda, né? Uma Ferrari muito bonita, e ele fazendo isso. Então, quer dizer, o perigo de atropelar uma pessoa, né? Porque a velocidade, né, que eles têm. Então, esses são hábitos de pessoas ricas, na visão do Marco Aurélio, que podem nos desequilibrar. E aí o desafio é ser rico e não participar do hábito de pessoa rica, né? O pobre não vai participar mesmo, né? Mas eu, por exemplo, não vou fazer isso porque eu não vou ter dinheiro para comprar uma Ferrari, né? Então, fique tranquilo, eu vou fazer a abstinência do hábito de pessoa rica. Mas a questão do Marco Aurélio é que ele foi imperador, né? Então, ele teve que abrir mão de algo que lhe era oferecido toda hora, ainda mais alguém no poder. E aí a gente continua hoje falando do avô, tá? A importância do avô na vida dele, ou melhor, bisavô, né? Ele fala de não ter frequentado escola pública, ter tido bons mestres em casa e saber de tais coisas o homem deve gastar com liberalidade. Então, essa questão da escola pública aqui não tem nada a ver com o conteúdo de hoje. É importante é, a gente contextualizar, né? A escola pública é uma pena que exista a escola privada. A Jailza, quando ela trabalhava na fisioterapia, ela tinha uma fala muito interessante. Ela dizia assim que eles diziam que é uma pena que existem os planos de saúde, porque os planos de saúde empobrecem o sistema público de saúde. Como assim, Aloysio? Primeiro que eles levam dinheiro, eles arranjam um jeito de pegar dinheiro do governo, mas isso é corrupção, isso é outra história. Mas, independente disso, o fato de existir dois sistemas, e um atende ao rico, o outro é relegado a segundo plano. Porque se o rico está dentro do sistema público, o que você fizer com o rico vai sobrar para. Se você tratar mal, você não sabe se é rico ou pobre, você vai ter que tratar bem todos. Mas se você sabe que ali só tem pobre, aí você enrola, leva tempo, bate carimbo. Às vezes chega para tomar vacina, eu estou tentando tomar vacina para Covid, faz uns 2 meses. Aí eu vou lá, ela fala assim: não, hoje não é dia, não. Só depois da manhã. Eu vou no outro dia, ela fala: só na hora do almoço. Está na hora do almoço. Mas a hora do almoço eu dou azar, porque é sempre horário diferente de ir lá.
Aí depois, o outro dia, ela fala, acabou a vacina. Então, quer dizer, se fosse um sistema, não tivesse sistema privado, embora bem que é vendido, hoje se vende a vacina Covid também, ele seria diferente, né? Então, esse descaso. E olha que o nosso sistema único de saúde é um dos melhores do mundo, né? O SUS brasileiro é referência mundial. Mesmo assim, existe essa desigualdade. Na educação é a mesma coisa. Então, às vezes, o professor da escola pública coloca o filho dele na escola privada, o que é incoerência, né? Ele coloca, ele da cabeça dele, ele está dizendo que a escola privada é melhor para o filho dele. Só que se ele está dizendo que a escola pública é pior, ele está dizendo que ele é pior, porque ele está na escola pública. Então, eu sempre questionava os meus colegas com relação a essas atitudes simples. Na minha opinião, filho de político, prefeito, vereador, tinha que ser obrigatoriamente escola pública, para dar exemplo. Né? Então, não é isso que o Marco Aurélio está falando, para a gente não confundir. Não é isso que ele está dizendo, não tem esse contexto. É diferente o contexto da época dele. Então, eu, por exemplo, na minha adolescência, eu estudei numa escola pública, numa cidade que só tinha escola pública. Não tinha escola privada. Automaticamente a escola pública era de qualidade. E misturava todo mundo, rico e pobre. Eu tinha amigos riquinhos, tinha amigos mais pobres que eu, né? Eu me lembro de uma moça que se encantou comigo, né? Mas eu achava que não era comigo, porque como eu pobre, ela riquinha, filha de um empresário, e a moça muito culta, dançava balé e tal. Aí, anos depois, ela já estava casada, eu acho, alguma coisa. Aí me contaram que tinha vontade de namorar comigo. Eu disse, poxa, então, havia essa possibilidade. Não tinha, na cidade onde eu morava, não tinha escola particular, privada. Agora vamos ao Marco Aurélio. Quando o Marco Aurélio fala que ele gosta do bisavô porque ele não estudou em escola pública, porque naquela época escola pública era era a escola dada a todas as pessoas, sobretudo às pessoas. Vale lembrar que Roma, Grécia, pessoas já era uma classe que a gente consideraria hoje classe média. Abaixo disso, eram escravos. Então, Marco Aurélio tem uma crítica à escola tradicional. E naquela época se permitia, a alguns países ainda hoje, a educação em casa. Estados Unidos, por exemplo, permite a educação em casa. Tentaram implantar isso aqui no Brasil. Só que isso traz um prejuízo imenso para a criança, porque tira da criança aquilo que é mais rico, que é a socialização. Então vai ficar uma criança estranha ao mundo, uma criança que vai ter diversas fobias, porque ela só tem contato com a família. Certa feita eu fui visitar uma pessoa que estava doente e tinha duas. Hoje elas riem quando elas me encontram, né? Hoje são mulheres. Tinha duas criancinhas gêmeas, duas menininhas. Elas deviam ter 6 anos, 5, 6 anos. Quando elas me viram, cada uma agarrou na perna, uma perna da mãe e começaram a gritar apavoradas, tipo, esse monstro está chegando aqui. Eu acho que elas nunca tinham visto um homem preto na vida, porque ficavam ali limitadas ao lar, não saíam para nada. Eram seguidoras de uma igreja evangélica rigorosa que não permitia as misturas. Eu só fui chamado lá porque alguém muito próximo da família me apresentou para ajudar, mas nem falaram para eles que eu era espírita. Então, uma possibilidade de educar uma criança em casa traz esses prejuízos. Aqui no Brasil não se é permitido. É obrigatório. A escola, está na Constituição, inclusive,
desde a Constituição de 1930 e 32, 32, eu acho, foi a reforma do Vargas. Desde a Constituição de 32, depois passou pela 47, depois passou pela 67, que foi a Constituição dos Militares, e depois a Constituição de 1988, que é a atual Constituição, que é a Constituição republicana. Porque a Constituição de 67 ela era uma adaptação para uma Constituição de um regime ditatorial. Então, a Constituição tem que adaptar, porque senão um ditador não consegue governar com a Constituição republicana. E então a Constituição, desde a de 32, ela já obriga, já fala que a escola é obrigatória para todos. É um direito da criança. E é um dever do Estado. Então, como é direito da criança, o pai e a mãe ele não têm autonomia para escolher se o filho estuda ou não estuda. É claro que isso dá pano para manga. Muitos negacionistas tentam entrar na justiça, e eles estão espalhados no Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade hoje. Até há pouco tempo não existia esse tipo de problema. Mas se eles agem na ilegalidade, alguém pode denunciar, eles correm o risco de perder a guarda dos filhos. Então, o pai e a mãe não têm o livre-arbítrio de colocar ou não o filho na escola. É obrigatório. E aí, uma escola para todos, para todas as crianças. Essa obrigatoriedade da escola para todos, então, permite que a escola seja privada, mas tem que ser escola. Exatamente por causa dessa questão da socialização. Nos últimos anos, evoluiu tanto que agora a escola é obrigatória, todas as crianças mesmo. Porque esse todos e todas aí tinha uma exceção. Por exemplo, uma criança com deficiência física, uma criança cega, um exemplo. Aliás, eu assisti um filme lindo que a Silvia me enviou, me sugeriu, é um filme indiano, que é uma história baseada em fatos reais, que é a história de uma criança cega, que se torna um homem, né? Não vou fazer o spoiler do filme, até porque depois eu vou sugerir para vocês assistirem. Enfim, então a criança cega, ela tinha que ir para uma escola de cegos. A criança com deficiência, qualquer física, também. A criança com deficiência intelectual, ela ia para escolas especializadas. E se especializaram, por exemplo, a APAE, a Pestalozzi. Esses dois segmentos com o nome bonito, a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, faziam um serviço para o governo e um desserviço para as próprias crianças, que é isolá-la do mundo. O Pestalozzi, que o nome lembra inclusão, no Brasil significava exclusão. E aí, a partir não sei se isso já está na Constituição, acho que já estava, mas passou a ser cumprido, né? Agora é obrigatório que essas crianças estejam com as demais crianças. Então, não pode mais separá-las. Aí você fala, mas Aloysio, como é que você vai dar aula para uma criança surda? E eu dei aula para isso. Junto com crianças normais, com crianças sem deficiência. O Estado tem a obrigação de dar um apoio, colocar um professor para acompanhar. Esse professor vai traduzir, por exemplo, para o Braille, vai aplicar prova para esse aluno surdo, cego. Se for um aluno surdo, um professor que entenda de Libras para acompanhar. A minha filha Viviane, minha filha mais velha, ela é especialista, pedagoga, né? Especialista em inclusão de deficientes intelectuais, deficiência cerebral. Então, crianças que têm deficiência cerebral. Minha filha faz o acompanhamento, a adaptação. E ela tem histórias lindíssimas. Crianças que chegam na escola com 6 anos usando fraldas, por causa da deficiência. E
Um ano depois, ou meses depois, essa criança deixa de usar fraldas. E as outras crianças, como não desenvolveram ainda o preconceito, elas aceitam bem isso, lidam bem com isso. Digo isso que eu vi de perto, lidam bem. Eu tive um aluno chamado Derek. Derek me marcou muito, porque Derek ele ficou cego aos poucos. Ele foi vidente até os 5 anos. E daí ele começou a perder a visão. Chegou um momento que ele via 5%. Então, via tudo embaçado. O Derek ele era resistente a aprender o braille, ele não queria. Então ele ia escrever no quadro, ele fazia assim, perto do quadro, assim, pertinho, tadinho. Ele ficava perto do quadro para tentar ler o que estava escrito. É como se ele se recusasse a ficar cego. Era de cortar o coração, ele era novinho, a quinta série. Depois o Derek. Aí, na hora do intervalo, a escola tinha escadas e tinha rampa, pois o Derek preferia descer na escada. E ele descia correndo. Eu sei como é que ele não caía. Na hora de voltar do intervalo, como é que ele sabia qual era a sala dele? Eram várias salas com portas, uma do lado da outra. E aí eu me lembro que uma colega falou, Derek, uma coleguinha dele, você está na sala errada, você está na sala da sétima série. Eu sei que eu estou na minha sala. Então, assim, ele, muito esperto, esse menino cresceu, se tornou um homem. Hoje ele é uma referência no mundo, ele é surfista, cego. Ele é skatista, cego. E ele viaja o mundo todo dando palestras, mostrando como superar as deficiências. Foi meu aluno, o menino Derek. Se jogar na internet Derek, com K no final, vai aparecer um monte de coisa. Foi meu aluno. Então, a escola hoje, seja ela pública ou privada, e aí pública que o Marco Aurélio está dizendo, é pública no sentido de ter contato com outras crianças. É obrigatória, pelo menos no Brasil, é obrigatória, e é uma oportunidade dessas crianças serem incluídas e das demais crianças saberem que existem pessoas assim. Então, elas não vão estranhar quando encontrar um cego na rua, um deficiente auditivo, né? Um surdo, no caso. Ela não vai ter dificuldade porque ela já conviveu na escola, em algum momento, com um desses. Então, Marco Aurélio, ele era contra essa escola, a escola com mais crianças. Então, ele elogia o avô dele por ter educado ele, o bisavô, por ter educado ele em casa. Então, ele faz esse elogio, né? O quinto é o tutor. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar um pouco sobre essa questão da escola. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Aqui perto de onde eu moro, Luiz, eu tenho uma Sim. pai, né? Até Hum. a minha. Eu conheci uma mulher aqui, aí ela disse assim: Ah, se você está fazendo curso de psicanálise infantil, né? Lá da. Aí ela falou: depois eu vou te levar lá na PAI para você conhecer, para você ter, interagir com essas crianças, porque tem muito, né? E eu lembro que quando eu vinha passear aqui na casa da minha tia, eu já tinha essa PAI aqui, né? E hoje. Aí ela falou, se você quiser ir depois lá conhecer, Cirlei, né? Eu falei, olha que legal, né? Que é para interagir já com o curso que você está fazendo, porque as crianças lá é adaptada mesmo para, né? E as crianças que têm dificuldade, né, para ir para o colégio, né, assim, que tem as suas, é, tem as suas, seus, né, assim, suas, como é que diz a Deficiência? palavra?
Isso, a sua deficiência, eles sofrem, né, por causa do preconceito também, né? Tem bastante ainda, né? A gente, por mais que a gente está habilitado, as pessoas, as escolas, né, estão ainda, eles ainda encontram uma dificuldade, né? Talvez seja isso um pouco, Foi né? bom, foi bom você trazer esse depoimento. Por isso que é bom a gente interagir, pessoal. Até Aham. para eu poder dizer o que que a PAI faz hoje, a Pestalozzi também. Primeiro que não é errado falar deficiência, tá, gente? Hoje, aqui no Brasil, a gente usa PCA, pessoa, Uhum. PCD, desculpa, PCD, Perceber pessoa isso. com deficiência. Então, não é errado. Hoje, a PAI, a Pestalozzi, elas servem como apoio para a família, que é o papel da PAI, associação, né, dos pais e amigos dos excepcionais. Então, eles são apoio. Por exemplo, quem vai ficar com essa criança, com esse adolescente no contraturno? Porque durante o turno escolar, elas estão na escola. Mas quando elas saem da escola, o pai e a mãe não vão poder trabalhar. Então, aí vão para a PAI. Aí já tem o transporte, a PAI leva a criança na escola, a criança fica na escola, faz as alimentações, as refeições lá da escola. Quando ela volta, na PAI, ela vai ter direito ao soninho depois do almoço, ao lanche da tarde, ao banho, se bobear ao jantar. E aí depois elas são transportadas para a casa dos pais. E aí vão ficar com os pais durante a noite. Também é proibido asilar crianças. Muitas dessas crianças eram asiladas antes. Agora não pode mais. Eu creio que em alguns casos ainda muito especiais, talvez uma escola interna, né, ainda seja possível. Por exemplo, uma criança bem pequenininha com deficiência, ela vai ter que aprender a sobreviver no mundo das pessoas que não têm deficiência. Então, existem escolas especializadas. Então, ela fica um período lá treinando o Instituto Braille para os cegos, a ACD, as casas André Luiz, em São Paulo, cuidam disso. Então, por exemplo, uma criança que é sem braço, ou tem os braços reduzidos, ela vai treinar os pés. Então, ela vai comer com o pé, ela vai escrever com o pé, ou com a boca. Então, é preciso uma escola especializada para isso. Que a ideia dessas escolas é dar autonomia, para que a pessoa não seja dependente. O Braille vai ensinar a criança cega a andar, a tomar decisões, a escrever, a ler, para que ela se consiga viver no mundo dos outros. Uma escola para surdos, além de ensinar a língua dos sinais, ela vai ensinar, por exemplo, a leitura labial. Que aí porque, por exemplo, eu não sei Libra, mas eu já tínhamos uma colega que ela fazia treinamento funcional conosco. E ela conversava com a gente. O único problema é que a gente não podia falar para ela de costas, tinha que ficar de frente e falar bom dia. Aí ela respondia bom dia. Ela não escutava, mas ela lia os lábios da gente. Isso é treinado numa escola especializada. Né? Então, talvez ainda exista escolas internato nesse momento intenso de treinamento, mas não é a política governamental. A política governamental é a inclusão dessas crianças. E olha, gente, que foi difícil. Hoje está resolvido, tem algumas resistências, mas é muito pouco. Eu vivi essa transição. Como a Constituição foi em 88 eu tinha 24 anos. 64, 88. Então, em 88 eu tinha 24 anos. Até 88, ninguém sabia dessas crianças. Elas não apareciam no mundo. E aí começou uma adaptação do governo brasileiro, dialogando com os professores para eles receberem essas crianças.
Nossa, foi um quiprocó. O professor dizia: eu não recebo para isso, eu não tive formação, ninguém me ensinou isso na faculdade e tal. Quem é que vai fazer não sei o quê? E a hora da prova? O menino é sério. Como é que eu vou dar prova para ele? O professor falava: não, tem que deixar lá na escola de cego mesmo. Então era uma confusão, porque tinha que convencer os professores. E aí os líderes de educação, a diretora, diziam: olha, gente, isso aqui não está aberto à democracia. É uma decisão. Nós vamos ter que nos adaptar. Ponto final. E aí a mãe levava a criança na escola, só que a diretora falava: não tem vaga, não. Para não pegar a criança. Até hoje fazem isso. Aí a mãe na outra escola também não tem vaga, não. A mãe tinha que entrar na justiça para a escola mais perto da casa dela receber o filho dela. E aí, como a criança ia já com laudo judicial, pronto, a diretora já estava com raiva da mãe da criança, o professor já tratava a criança atravessado, como se a criança fosse culpada de todo aquele problema que a escola criou para ela. Culpava o governo, independente de quem era o governo. Podia ser da direita, da esquerda, culpava o governo, que não preparava, que não sei o quê. Hoje isso já está para trás. Claro que ainda culpa o governo. Tem prefeitura que não contrata o professor apoio, que também a lei foi muito frágil, ela deixou na mão do município e do Estado a obrigação de contratar esse professor apoio. Aí o município sai fora, o Estado sai fora. Então, por exemplo, a primeira educação infantil até o 9º ano é obrigação do município. Minha filha, por exemplo, é funcionária do município. O ensino médio já é obrigação do Estado. A universidade, as escolas federais, é obrigação do governo federal. Então ficou dividido assim. Conforme é o resto da educação também, é dividido assim, né? Então, ainda é difícil, mas como eu acompanhei, no meu caso, né, 24 anos eu já era professor, eu comecei a dar aula, eu estava com 1985, 64, 82 eu fiz 18, eu estava com 21 anos quando eu comecei a dar aula. Então, né, em 88, 89, eu já era professor. Então, eu acompanhei tudo isso. E graças a Deus eu nunca engrossei a fileira da resistência. Sempre disse: gente, nós temos que pensar na criança. Não, Luiz, que você é bonzinho demais, não sei o quê. Falei: mas se a criança, Luiz, veja, a criança não tem, ela tem dificuldade cognitiva. Ela não consegue fazer a prova de matemática. Como é que eu vou passar essa criança? Eles perguntavam. Você vai avaliar a criança de acordo com a própria criança, o quadro que ela evoluiu individualmente. Você não pode comparar ela com as outras crianças, porque ela não é uma criança normal. Aí falou assim: mas eu não ganho para isso, não. Ele já saiu pela frente de gente. E ficavam bravos, né? E aí foi muito interessante, por exemplo, que eu tive uma aluna que ela fez o ensino médio, e eles falaram assim: olha, vocês estão enrolando, empurrando essa menina, empurrando, empurrando. Mas não tem problema não, dizia o professor. Problema não, quero ver ela entrar na faculdade. Pois ela vai terminar o ensino médio, vai ficar burrinha em casa e não vai conseguir nada na vida. Olha só, é só para enganar a pobrezinha, não sei o quê. Aí a menina foi para a faculdade, porque ela, com direito, com o laudo, ela teve direito a fazer uma prova especial. Naquela época era vestibular. Essa menina se comunica comigo até hoje. Foi umas 3 ou 4 desse tipo, mas uma delas se comunica comigo até hoje nas redes sociais. Ela manda mensagem para mim e tal. Aí ela fez a faculdade. Ela fez o curso de turismo. Aí o pessoal falou: também curso de turismo, todo mundo passa, não sei o quê. Sempre tinha uma coisa para criticar. Aí a menina passou no concurso do IBAMA. A menina hoje é uma mulher, né? É funcionária federal com um bom salário. Então, pronto, ela está trabalhando, está produzindo no IBAMA. Então,
isso tudo eu acompanhei, eu presenciei essa mudança, que é colocar a criança com deficiência na escola tradicional. Na época de Roma, na Grécia, essa criança nem crescia, eles matavam ela, elas eram sacrificadas quando criança. Também. Né? Então, só para a gente saber que o Marco Aurélio está falando de um outro momento. Então, nas meditações do Marco Aurélio, a gente precisa contextualizar para nós não nos perdermos. Imagina se eu começo a levantar a bandeira da educação em casa, usando o Marco Aurélio como fundamento. Não faz sentido. Então, a pestalose hoje, Cirlei, e a APAE, elas servem de apoio no contraturno, como muitas casas espíritas também fazem isso. A Mansão do Caminho do Divaldo, a Flávia do Zé Raul, né? Fazem atuam no contraturno, que é para apoiar a família, para que a família possa trabalhar. E aí fica com essas crianças, ou com crianças pequenas também, que não é, a criança pequena também não trabalha danado. O Sócrates, a sorte é que ele divide com a ex-esposa, eles alternam os dias, que os dois bichinhos dele são espoletinhos. É uma de 6, uma de 5, o outro de 3. Os bichos gastam energia. Então, ele reveza com a esposa, então, assim, é metade da semana só, um dia sim, um dia não, e tem a escola. Então, nessa metade da semana, metade fica na escola. É quando ele pode trabalhar para ganhar o dinheirinho dele. E quando elas estão dormindo também, porque não vai poder atender paciente com as crianças. Ele fala, pai, quando elas chegam, tem que ser exclusivo para elas, não tem como fazer outra coisa. Mas quem é que tem essa possibilidade de escolher o próprio horário para trabalhar? O psicanalista pode, mas quem mais? Então, os outros trabalhadores precisam do apoio. E esse apoio acontece no contraturno de instituições, ou então uma avó resignada, com tempo, né? Que às vezes dá esse apoio, mas do contrário é difícil. Não só a criança com deficiência, mas a criança sem deficiência também. Então, estoicismo é Então, isso. infelizmente, aqui também vivemos isso e mesmo atualmente é muito complicado ainda. As crianças com alguma espécie de deficiência, temos muitas escolas que oferecem uma resistência brutal para receber essas crianças. Eu tenho acompanhado de perto um menino, já vai nos 12, 13 anos, que não é deficiente profundo, mas porque a mãe anda com ele para todo lado. Está numa escola dita normal, de alunos normais, mas tem sido muito complicada a integração do menino, muito complicado. Não é fácil, Porque não. Não é a fácil, não. população também não está preparada, mesmo os outros coleguinhas. É uma revolução, Lisete. Veja, nós estamos em 2024. Vamos pensar no Brasil aqui. 88 dá 12, com 24, 36 anos. 36 anos é muito pouco tempo para mudar uma cultura. Nossa, tem 30 anos e não muda. Gente, mudar uma cultura é difícil. Ao pessoal LGBT, por exemplo, até hoje tem gente que se vê uma mulher beijando a outra, a pessoa grita, xinga, fecha a porta, não deixa entrar. O racismo mesmo. Né? Quanto tempo tem que aboliu a escravidão no Brasil? Foi um dos últimos países a fazer isso. Né? 1888. 112. 112, com mais 24, 136 anos, e o pessoal ainda acha que nós, os pretos, somos inferiores. Eu mesmo, no sábado, fui tomar um café com a Jailze e com o Vitor, o rapaz não queria me servir. Aí que eu fui perceber que está todo mundo branco e volta. Eu falei para mim, não servimos torta com sorvete. É caro a cafeteria. Não servimos torta com sorvete. Tá bom, então me dá a torta. Aí, com muito mau gosto ele deu. Depois chegou um casal, ele serviu a torta com sorvete para a mulher. Quer dizer, como é que eu explico? Como é que você explica isso? Ele não falou para mim, eu não vou servir porque você é preto, porque isso é proibido, é racismo e é
passível é crime, passível de prisão em flagrante, inclusive. Mas ele Eu nem usou de uma precisava. outra maneira. Ele falou que não tem. Como é que eu vou saber que se tem? Eu soube quando chegou uma outra pessoa e ele se viu aquela pessoa. Mesmo assim, o Brasil está mais adiantado que nós aqui. Nós aqui estamos mais atrasados ainda que vocês aí nesse sentido. Todos aqueles que estão focados aqui. Eu acho E que se é formos triste, falar à educação, e se formos falar à educação, ainda voltamos mais atrás. Eu, por exemplo, sou de uma geração que as crianças não eram obrigadas a ir à escola. Eu não fui obrigada a ir à escola. Portanto, eu não queria ir à escola, não ia à escola. Pronto. E todas as outras crianças eram a mesma coisa. E depois o Salazar lá implantou uma lei em que as meninas iriam à escola até à terceira classe, primeira, segunda, terceira, e os rapazes até à quarta. Estamos a falar já na minha geração, em 55, 56. Eu sou de 49, pronto. Uhum. E toda essa situação de deficientes, desculpa lá estar a meter isto, Não vai deficientes, ser. os pais escondiam, porque nas escolas, em todo lado, não são aceitos ainda. Ainda há dificuldades, foi aquilo que a Lisa disse agora. Há dificuldades em as escolas aceitarem, não há pessoal preparado para educar, para ajudar essas crianças. E são os pais que muitas vezes escondem os próprios filhos, ainda hoje. Pois é. Mas o interessante é que o processo está avançando, né? Está avançando. Por exemplo, o que o rapaz fez comigo não é regra, agora já é exceção. Houve uma época que era regra. E aí, olha só, a pessoa pensar, não, isso é coisa da cabeça do Aloísio. É incrível, porque se eu for num lugar que me conhecem, claro que vão me tratar bem. Tá aí o professor Aloísio, o psicanalista, claro que vão me tratar bem. Mas o desafio é onde não me conhecem. Aí a cor da minha pele que vai predominar. Então, Aí eu esse não é o vou dizer ponto. que sou Pode preto. ser rico, pode ser o que for. Aqui no Espírito Santo, a filha do governador. O pai dela era governador do estado. O, Doutor, o pessoal do condomínio não deixou ela subir no elevador social. Agora, inclusive, também há pouco tempo, coisa de um ano atrás, acabou a história do elevador social e elevador de serviço. É proibido agora colocar nos condomínios. Não, a lei proibiu. Mas isso é coisa de um ano atrás. Então, o elevador de serviço era para os pretos e empregados. E o elevador social é para os brancos. A mulher, filha do governador, assim, mas ele não sabia. Mas não importa, de qualquer maneira, é bom saber mesmo, porque isso não é porque ela é filha do governador que ela tem que ser tratada diferente. Então, esse é o ponto. A Thais Araújo, que é uma referência em dramaturgia, né? Aqui no Brasil, alguns de vocês devem conhecer, ela disse o seguinte: eu sou Thais Araújo, sou casada com Ramos lá. Qual é o nome dele, gente? Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Então, beleza, todo mundo trata a gente com muito respeito. Mas o meu filho, se sair de casa sem camisa e a polícia pegar, vai dar uma batida e vai bater nele, até descobrir que ele é meu filho. Então, mesmo os negros que conseguem subir, eles não se iludem de que ele pode mudar o que for, mas a cor da pele você não pode mudar. O Michael Jackson tentou, mas a gente sabe no que deu. vai Então, por, a cor da pele não pode mudar. Então, é preto sempre. vai proibir os brancos todos de irem à praia. Pronto, está decidido. A lei minha. Os brancos não vão à praia. Mas é para a gente percebendo que essas coisas demoram, Lisete, né? Demoram. Mas agora a gente está avançando. Não quer dizer que a gente não tem que continuar debatendo, mostrando a igualdade, os direitos e tal, mas é lento, viu? É lento. Mas a gente já vê, por Pois não exemplo, se o fala muito direito dos abertamente. autistas, né? Os autistas já têm o respeito a uma criança, começava a espernear, dizia, mãe, por que a mãe não bate? É a mãe que não sabe educar, dá umas palmadas nele que ele para. Às vezes o menino era autista, ele não aguenta barulho muito alto, som alto, né? Então,
tudo isso tem avançado muito. Ou então acontece igual a Conceição, os pais que escondem os filhos por causa da deficiência, com vergonha. Eu vou postar o vídeo que a Silvia me sugeriu, o filme, que vocês, se vocês assistirem, vocês vão adorar. Ele não tá dublado, gente, ele é legendado, que ele é um filme indiano. Então ele vai ser legendado na língua que for, né? Mas eu, por exemplo, gosto mais de filme dublado, mas nossa, eu nem pisquei o olho, eu, Jailza, porque é um filme lindo, lindo, que conta a história desse menino que teve que vencer barreira. Que na Índia, o cego foi. Toda criança cega nasceu para pedir esmola. Mas lá com a ideia que eles têm de karma, né? E a ideia desse garoto é, ele não queria pedir, não quis pedir esmola, e depois arranjar uma maneira dos outros cegos da Índia não pedirem esmola, viverem do trabalho. Ou seja, a inclusão, né? Então é bem interessante aí. Mas é porque a pessoa às vezes fala, não, eu vou comprar um livro do Marco Aurélio e eu vou aprender estoicismo. Não é tão simples. A gente precisa conversar, contextualizar, né? E ele fala depois do tutor, né? Uma outra pessoa que ele tem orgulho, que ele apresenta, é o tutor. Diz assim: do meu tutor, a não ser nem do time verde, nem do time azul, nas corridas de biga, nem partidários dos palamurários, nem dos escutários, que falam exatamente da rivalidade. Né? Lembrei aqui no Brasil o boi garantido, o boi garantido, boi pitadinho, tá, mas não é boi pitadinho. Enfim, lá da Amazônia. No sul também tem dois times de futebol que são rivais, Colorado e o outro também lá no. Né, tem dois times também que são rivais. Então, assim, ele fala que o tutor dele não era partidário de nenhum time que deixava, né, para ele poder aprender. Né? Dele também aprendi a perseverança no trabalho. Então, ele foi muito bem educado, o Marco Aurélio. Né? E a querer pouco, e a trabalhar com as minhas próprias mãos, e a não interferir nos assuntos de outras pessoas, e a não estar disposto a ouvir calúnia. Então, isso que ele guarda do tutor dele. Então, dois pontos que eu quero destacar aí, a gente está também chegando ao final, que hoje eu dou estudo da Revista Espírita, primeiro, aprender a trabalhar com as próprias mãos. Imagina que sensacional um menino rico ser educado, arrumar cama, a lavar o prato que comeu, a limpar banheiro. Imagina só. Porque, vamos pensar aqui, o príncipe, o nobre lá da família na Inglaterra, ele serviu no exército, né? Será que lá no exército está? Não, é o príncipe. Não, ele era tratado igual aos outros. Então, em algum momento, essa criança ela precisa ter um toque de realidade, até para respeitar as pessoas que fazem esses trabalhos. Não, meu filho, você vai arrumar sua cama. Uma faxineira, ela mora na Islândia, não, meu Deus. De onde que é a Thaís? Thaís esteve aqui no Café com o Evangelho, ela é da Finlândia, Finlândia. Finlândia, Finlândia, obrigado. Ela é da terra da Thaís. Aí essa faxineira diz o seguinte, né, que ela faz a faxina na casa das pessoas. Aí ela chegou no quarto das crianças, de uma finlandesa, e tinha um prato com salgadinhos, as coisas de criança, né? E uma xícara com resto de café em cima da cama. E aí ela foi limpar, a dona da casa falou: não faça isso não. Você vai fazer o seguinte: pega essa xícara, pega esse pratinho com salgadinho, põe no lugar, arruma a cama, depois põe em cima da cama de novo, sem limpar, deixa lá. Aí ela perguntou, por quê? Que eu vou chamar, quando meu filho chegar da escola, ele vai ter que pegar isso, descer e lavar. Aí
Ela perguntou por quê? Para ele aprender a te respeitar, respeitar o seu serviço. E aí a faxineira conta isso de uma maneira orgulhosa, né, do trabalho que faz e dessa patroa, que é uma excelente educadora dos próprios filhos. Pois Quer é. dizer, era uma mulher rica, as crianças ricas, que lavavam a própria vasilha, que cuidavam. E ela falou: hoje você arruma a cama dele, mas quando você não está aqui, é ele que arruma. Não sou eu, não. Então, talvez ele deixou ele, porque ele sabe que é ele que vai arrumar, mas eu vou falar para ele que ele não pode deixar. Ele tem que limpar, quando ele acabou de comer, tem que lavar. Não pode deixar ela em cima da cama, não. Então, eu achei tão legal, né? E o Marco Aurélio faz isso, apesar dele ser rico, ele aprendeu a fazer as coisas com as próprias mãos, Eu para não não tive ser filhos. escravo. Eu não tive filhos, mas também era assim que educava, que foi assim que me educaram. Pois é, Menina, cama feita, quarto arrumado. E só depois é que se vai para a rua. Era assim que minha mãe dizia. pois é. No Portanto, seria Japão assim que eu também, ia né? fazer. O Japão também, as crianças japonesas, elas que limpam. Então, onde estiveram aqui no Brasil, acho que num encontro de criança, alguma coisa assim, e quando os gari passaram na arquibancada para limpar, não tinha um grão de alguma coisa. Por quê? As próprias crianças, quando acaba, elas limpam, colocam na sacola, levam para a lixeira, deixa tudo limpinho. Elas mesmas já varrem, já levam alguma coisa, já tem, a própria torcida já leva vassoura, pá, eu estou imaginando aqui, né? E aí fica limpinho. Isso é uma virtude. Então a gente cria crianças, cria adultos escravistas, né, escravagistas, que acham que o outro, por ser empregado de um serviço que ele considera inferior, né? Às vezes ela, não precisa, pode jogar o papel no chão, depois é bom que dá serviço para os outros. Não, senhor, não é para dar serviço para os outros, não. Que isso? Então, assim, eu já ouvi adulto dizer isso. Então, é uma questão que foi muito interessante. Por isso que o Marco Aurélio foi um grande imperador, né? Então, ele foi muito bem educado. Soube dar o exemplo. É. Nos- Para nos educar a nós. Obrigada, Marco Aurélio. Teve um presidente da República que ele fez um churrasco lá no Palácio. São há uns 10, 15 anos atrás. Aí ele chamou, acabou a cerveja, aí ele pediu a um dos seguranças do governo para buscar uma caixa de cerveja. Aí o segurança falou: mas eu vou carregar uma caixa de cerveja na cabeça? Tipo assim, o cara é segurança, porque ser segurança de um governo federal já é um cargo, né? De grande, um salário bom e tal. Então o segurança falou isso para ele. Ele falou: peraí, vamos lá. Eu carrego uma, você carrega a outra. Ele botou a cara na cabeça. Aí o segurança teve que carregar a outra. Então, quer dizer, é legal isso. É uma maneira de diminuir a desigualdade social. Né? É uma maneira de diminuir a desigualdade social. Isso não resolve, mas as pessoas não ficam tão distantes umas das outras. Os Estados Unidos tem uma qualidade, né? Eu tenho muitas críticas aos Estados Unidos da América. Eu prefiro, por exemplo, se eu tiver que escolher numa viagem, eu prefiro a Europa. Mas eles têm uma qualidade. Eu tava hospedado na casa de uma pessoa, e aí chegou a faxineira para fazer a faxina, né? Eu tive que sair do quarto e estudar, preparar palestra no outra parte da casa para a moça limpar. E é tudo muito rápido, eles têm máquinas lá, eles fazem a faxina de uma casa de 3 quartos em 1 hora, 1 hora e meia, é uma coisa sensacional em termos de rapidez. Quando foi à noite, esse casal me convidou o pessoal da Casa Espírita, que é os dirigentes, para poder jantarmos no restaurante, todo mundo para confraternizar. Mas eles têm muito esse hábito. E o pessoal da Casa Espírita tinha médicos, advogados, tinha pessoas de classe média alta, empresários.
E aí estava lá, o pessoal batendo maior papo e a faxineira junto lá. Quer dizer, ela é faxineira durante o dia, mas à noite ela é amiga deles. E tudo igual, nada, não, ó. A Maria aqui, a faxineira, não, ela não vai pagar, não, não, ela pagou tudo igual. Sim, o único talvez que sabia que ela era faxineira lá era eu, que eu vi, e a dona da casa. Então eu achei isso muito legal. No Brasil não tem isso. Eu assisti na casa espírita que eu dirigi uma ocasião, uma pessoa chamar a atenção da outra, porque a outra era pobre, falou para ela, ó, hoje não é dia da sua reunião, não. Sua reunião é no sábado. Segunda-feira você não pode participar. Por azar dela, eu estava perto. Aí eu falei, com que autoridade você está dizendo isso? Aí ela, surpresa, falou, mas não é? Não, eu sou o presidente da casa, então a maior autoridade, eu tive que ser grosso, a maior autoridade aqui sou eu. Então, eu que respondo juridicamente pela casa. Você pode frequentar a hora que você quiser, porque a casa espírita, a palestra é pública. Isso quer dizer que a gente não pode censurar ninguém. E aí ficou aquele climão, ela ficou sem graça, ainda bem que ela não deixou de ir para casa por minha causa, a que criou o caso, né? Então, só para a gente perceber como que essas coisas acontecem. E eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu escutei ela falando, ó, hoje não é dia de você vir. Você não deve vir mais na segunda-feira, não. Próxima vez você venha no sábado, seu dia é o sábado, porque a pessoa era pobre, então o dia dos pobres era o sábado, e o dia dos ricos era segunda-feira. Então, quer dizer, né? São coisas que, infelizmente, a gente precisa superar, né? A gente precisa superar, porque senão a gente vai ficar como, né? E o espírito? Quem é o espírito que estava no corpo daquela faxineira? É um espírito inferior ou superior? Pode ser um ou pode ser outro. Para o espírito, isso está em segundo plano. A gente precisa estar atento nisso daí. Então, é nesse ponto, o Marco Aurélio, ele. Por isso que eu falo, aquela questão que ele fala da escola, a gente não pode censurar ele, porque o contexto dele é outro. Agora, por exemplo, por essa questão das classes sociais, do jovem rico ser educado a cuidar do trabalho braçal, ele foi perfeito.